Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro podcast do ano, podcast Coluna Forte. Nosso podcast da Ideal Espaço Saúde destinados ao tratamento da coluna vertebral sem cirurgias. Eu me chamo Jason e sou fisioterapeuta aqui na Ideal Espaço Saúde. Eu sou o Luiz Jorge, fisioterapeuta aqui na Ideal Espaço Saúde. E hoje nós vamos trazer um assunto muito interessante, que é o medo e a catastrofização e as estratégias que podem ser utilizadas para superá-los no caso dos pacientes com dor nas costas. Não é isso, Luiz? É isso aí. Beleza, então eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer é primeiro definir a questão do que é o medo e do que é a catastrofização. Então, quando a gente pensa em medo, medo é um dos 4 sentimentos básicos. Quem viu no cinema o Divertidamente, então a gente tem alegria, tristeza, raiva e medo. Não tem problema sentirmos medo, mas o problema é quando esse medo te paralisa. Então, quando o medo paralisa, eu deixo de sair com meus amigos para me divertir, eu deixo de fazer uma atividade de lazer, eu deixo de brincar com os meus filhos, né? Trabalho, interferência no trabalho. Quando o medo começa a impedir essas situações cotidianas, aí acende uma luz aí vermelha que a gente deve trabalhar em cima dessa situação através de estratégias de enfrentamento. O que é legal lembrar, né? Medo dentro da fase aguda é normal, né? O que é o medo dentro da fase aguda? O medo é quando aquela dor está muito intensa, faz qualquer movimento, tu vai ter fisgadas intensas, ou às vezes tu fica com uma dor permanente e tu tem agudização desse período de dor, tu vai ter medo, porque claro, dói, se dói, dá um medo. Agora, o que a gente tem que diferenciar? Aquelas pessoas que já não têm mais um quadro agudo, mas permanecem com medo, né? Exatamente. Então, o medo é um sentimento natural, é importante, mas esse medo crônico, né? Assim como a dor crônica, esse medo crônico, ele não é positivo. Já a catastrofização é quando a gente imagina que uma situação é muito pior do que ela realmente se mostra. Então, por exemplo, a pessoa acha que a minha dor nas costas é a pior de todas, eu posso ficar numa cadeira de rodas, será que algum dia eu vou conseguir sair da cama? Então, essas situações onde tu amplifica, né, essa percepção do teu problema, isso seria a catastrofização. Então, a gente também precisa de estratégias para enfrentar essa situação e vencer essa etapa. Isso é aquele paciente que é uma exacerbação do medo, né? Ele catastrofiza, é sempre isso, ele está sempre pensando que o dele vai ser uma coisa muito pior. Tem alguns fatores que são importantes, né? A gente percebe isso já na entrada do paciente no consultório, né, Jason? É muito clássico, assim. Ele é um paciente que ele morre de medo de sentar, ele morre de medo de levantar, ele morre de medo das coisas futuras. Pergunta para ele se ele está com dor. Ou às vezes ele classifica uma dor como uma dor de 0 a 10, é uma dor 2, 3, e parece que ele está com uma dor 10 pelo jeito que ele senta, pelo jeito que ele levanta, pela expressão que ele faz. Então, essas características da catastrofização são muito fortes. E elas atrapalham muito o nosso resultado final, né? Exatamente. Então, a tendência dos pacientes que têm um medo exagerado, que catastrofizam, né, é que essa dor se cronifique. Então, a nossa função é, junto com o paciente, às vezes com a psicoterapia, né, TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, criar estratégias e ferramentas para que ele consiga fazer o enfrentamento dessas situações para que essa dor não se cronifique. A educação é muito importante, né? A gente tem muita experiência nessa parte de educação, porque, claro, a gente já rodou, já atendeu muitas pessoas, depois a gente atende muitas pessoas que começam a entender um pouquinho desse processo, além de ter estudado, logicamente, qualificação. Quando o paciente ele entende que aquela dor ela tem um tempo, e esse tempo médio vai ser lá de 3 meses, e tem algumas coisas que vão agudizar essa dor, e tem algumas coisas que vão amenizar essa dor, nessa época a gente tem que potencializar esse alivio. Que o sono vai influenciar, que a alimentação vai influenciar, que o manejo de estresse vai influenciar, que as atitudes, que a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre as atitudes de enfrentamento da dor vão ajudar a aliviar, aí a gente começa a ter um bom resultado. Essa parte da educação em dor e o paciente entender e fazer parte ativa do processo de reabilitação, de recuperação, é fundamental. Então,
a educação em dor seria a primeira, eu acho que uma das principais estratégias, né? O paciente ter esse entendimento do seu caso. Então, dentro dessa educação em dor também é desmistificar toda essa questão dos achados de imagem, né? Dos exames, da radiografia, da ressonância magnética. Por quê? Porque quando o paciente vê toda aquela descrição do laudo, né? Com algumas nomenclaturas ali, elas assustam ele. Ele faz imaginar que aquele problema que ele tem ali não tem mais solução, né? Degeneração, hérnia discal, estenose. Então, isso tudo são nomenclaturas que assustam o paciente, aumentando a percepção de que esse problema é pior do que realmente é. E quando o paciente tem medo e catastrofiza, naturalmente tem uma sensibilização do sistema nervoso, né? Então, os alarmes relacionados à percepção da dor, eles ficam mais sensíveis. É como se tu construísse uma trilha, né, neural que facilita essa percepção da dor. Esse fim de ano aí, a gente foi fazer uma trilha. E aí me chamou a atenção por relação à trilha neural, é como uma trilha que a gente faz, por exemplo, que a gente fez agora na praia, acontece. Então, no primeiro momento, é mata fechada. Então, é aquele paciente que nunca teve essa situação de medo, de catastrofização. E aí eu primeiro abro a trilha, né? Eu faço a abertura dessa trilha. Depois eu vi que alguns trechos da trilha que a gente estava fazendo, ele já estava pavimentado. Então, tem a pavimentação dessa trilha. Então, fica mais fácil a passagem através dela. No terceiro momento dessa trilha, a gente sinaliza. Ó, vai por aqui, vai por ali. Então, conforme tu vai reforçando esse estímulo de medo, de catastrofização, essa trilha vai ficando cada vez mais sinalizada. E por fim, e aí, é a manutenção. Sente dor, né? Sim, mais sente dor. E por fim, a manutenção, que daí são essas atitudes. Ele vai sentar, ele está sempre com contração do abdômen, todo rígido, tem a falsa percepção de que a postura importa no tratamento dos pacientes com dor crônica, e aí tu construiu um ambiente totalmente propício à cronificação da dor. Vamos fazer um checklist disso, né? Então a gente vai ter o medo aí como um fator desencadeante inicial, que é normal. Só que esse medo, quando ele é acompanhado de catastrofização, piora. Esse quadro de catastrofização, ele vai abrindo uma trilha. E essa trilha, quando tu catastrofiza, essa trilha ela deixa de ser uma picada, como a gente chama, e ela começa a virar uma trilha larga, grande, pavimentada, onde a dor vai começar a passar com muito mais facilidade. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que evitar que o paciente chegue nesse passo. E quando ele já chegou aqui com essas características, aí a abordagem interdisciplinar vai fazer total diferença, né? O medo, a gente já deu alguns exemplos aqui, e onde é que o medo ele entra piorando muito esses quadros. Quando a gente tem medo, que dá um medo um pouquinho diferente, a gente chama de cinesiofobia. O que é cinesiofobia? É medo do movimento. Então o paciente que começa a ter medo do movimento ferrou, né? O paciente é aquele que ele tem, eu não me abaixo. Por que não te abaixa? Não, porque minha coluna não pode dobrar. Toda coluna pode dobrar. Tirando algumas vezes que a gente está lá no quadro agudo, assim que a gente teve a lesão, né? 2, 3 meses depois, passou esse período, toda a coluna pode dobrar e deve dobrar. Por quê? Porque se a gente não dobra a coluna, o que acontece? Quando tu dobrar, o teu cérebro estranha muito esse movimento. E aí ele manda uma informação de dor. Por quê? Porque tu nunca mais fez aquilo. Quando tu faz, eles, peraí que tem coisa errada. Então, o que a gente tem que fazer? O Geiso explica isso muito bem, né? A gente tem que sensibilizar. O que é desensibilizar? Dobra um pouquinho. 2, 3 vezes. No outro dia tu dobra um pouquinho mais. No outro dia tu dobra um pouquinho mais. Por quê? Porque dobrar a coluna faz parte do dia a dia, né? Como é que entra no carro sem dobrar a coluna? Como é que senta na privada sem dobrar a coluna? Como é que amarra um cadastro sem dobrar a coluna? Então, se a gente perde esse movimento, a gente vai perdendo muito a nossa liberdade, né? No dia a dia. E chega a alguns pontos da gente ver algumas aberrações. Então, eu vou contar a história de um paciente. Esse paciente ele chegou no prédio dele, estacionou o carro e, quando ele estava saindo, a chave caiu no chão. E aí ele disse, meu Deus, eu não posso dobrar minha coluna para pegar essa chave no chão.
E ele disse que ele foi chutando a chave até chegar na portaria do prédio. Só que chegou na portaria do prédio, ele continua ele não conseguia se abaixar para pegar a chave, com medo de que fosse travar, de que a coluna fosse doer. E aí ele disse que ficou ali de pé parado 20 minutos, até que um bom samaritano estava saindo do prédio e ele pediu para juntar a chave para ele poder entrar no prédio. Então a gente chega a esses absurdos. E às vezes tem profissionais que fomentam essa situação, Sim, né? sim. Então, não pode dobrar, cuidado, se tu não fizer a cirurgia, tu vai parar numa cadeira de roda. Então, aquilo tudo na cabeça da pessoa assusta muito. E aí, isso que o Luiz falou, né, de dobra um pouquinho hoje, vai mais um pouquinho, percebe que é possível, seria a nossa segunda estratégia, que é a exposição gradual. Tu falou aí, tem profissional que fomenta isso. Eu já recebi algumas vezes alguns profissionais falando assim, ó, não pode fazer agachamento. Pô, isso é um absurdo que se pode dizer para o paciente. Como é que tu não pode fazer agachamento? Não é aquele exercício de dobrar o joelhinho baixando o quadril. Todo mundo pode e deve. Como é que o cara não vai fazer agachamento? Como é que ele entra no carro? Como é que senta na privada? Como é que sobe num degrau de ônibus, que é um agachamento que seria com um agachamento com uma perna só, né? Um afundo, né? Então, não existe a possibilidade em nenhuma patologia, de não fazer agachamento. Ele pode existir algum momento em que se deve restringir a amplitude desse alongamento, ok, desse movimento, mas restringir o movimento, jamais. Senão o cara, ele perdeu o direito de viver, né? Ele perdeu o direito de viver. Porque é isso, ele não baixa mais para pegar uma chave, ele... Vai ser difícil fazer as necessidades em pé, né? Não pode mais andar no carro, vai daqui para Porto Alegre, tu vai a pé, porque tu não pode mais te agachar. Na cama tu dá um mortal para deitar. E aqui na Ideal, a gente fala muito dessa questão do direito de ir e vir. A gente até usou uma expressão do direito, que é o habeas corpus, né? Esse direito de ir e vir, porque o que a gente percebe nesses pacientes com dor crônica, que tem muito medo e catastrofização, é que eles perdem esse direito, né? Então, a mente tem vontade de realizar algumas atividades. Gostaria de viajar, gostaria de pegar meu neto no colo, gostaria de sentar no chão com meu filho para brincar com ele, só que ele perde esse direito porque ele está preso nesse ciclo de medo, né? Tensão e dor. Quanto mais medo ele tem, mais tenso ele fica, mais dor ele sente. Isso amplifica medo, amplifica a catastrofização, sensibilização do sistema nervoso. E aí é uma bola de neve que, para tu conseguir desconstruir isso, dá muito trabalho. Então, voltando ali um pouco sobre essa parte da exposição gradual, então, obviamente, é importante também que a gente tenha um profissional de educação física, um fisioterapeuta, que possa ir te orientando nesse sentido de que exercícios, que momentos, que estratégias a gente pode utilizar para ir introduzindo a prática de exercícios, né? Então, é importante lembrar também que na parte de depressão, de leve a moderada, o exercício físico ele é o padrão A de escolha na terapia, né? E quando é uma depressão mais profunda, ele é mais um do tripé no tratamento, né? Que seria medicação, exercício e a psicoterapia. Então, isso tudo ajuda nesses pacientes com depressão. E a gente sabe que pacientes que cronificam dor têm maior tendência à depressão e vice-versa. É alto esse índice, né? Tem alguns estudos que apontam até 70%, né, Jason, da relação entre cronificação da dor e depressão. Então, são fatores muito próximos, né? Muito próximos. Então, a exposição gradual, né, que seria até a parte da fisioterapia ali, cognitivo-comportamental, essa exposição gradual, mostrar que ele é capaz, né, é muito importante, é uma das estratégias importantes para esse tratamento dos pacientes com dores crônicas. E a ressignificação também, a parte cognitiva, que é assim, ó, em vez de achar, minha coluna é muito fraca. Não, eu estou trabalhando para deixar minha coluna cada vez mais forte e eu poder me agachar, eu poder sentar no chão, brincar com meu filho, pegar meu neto no colo. Eu tenho pacientes meus que na foto de família do aniversário do neto,
ele diz assim, meu Deus, eu queria estar no lugar do outro avô, que está segurando o pequeno no colo, mas eu tenho medo de pegar ele no colo e eu não estar nem na foto por conta da dor. Então, acontece muito isso. E aí, quanto menos força tu faz, mais fraco tu fica. Segundo, quanto menos tu expõe a esse movimento, mais o cérebro estranha. Quando tu te expõe, mais vai doer. Além do teu estresse de antecipação, né? Então, aí, só nesse não carregar, a gente tem 3 fatores. A gente tem o fator de tu ficar cada vez mais fraco, a gente tem o fator de tu não expor, o teu cérebro não reconhece aquele movimento, e 3, a ansiedade, aumento do medo por causa da antecipação de uma possível dor. Então, entender esse processo faz muita diferença. Faz muita diferença aí no resultado do tratamento da dor. Eu ia falar uma coisinha, agora esqueci. Enquanto isso, nós já vamos recapitulando alguma coisa, porque nós também já estamos chegando aí. Não, lembrei. A gente estava falando ali da exposição gradual à dor, né? Lembrar que essa exposição gradual à dor, ela é individual. Isso é fundamental, né, gente? Porque não adianta a gente achar que assim, não, vou fazer uma exposição gradual. Hoje eu flexionei 5, amanhã 10, depois 15, depois 20. Cara, todo mundo vai ser assim? Não. Não, vai ter um cara que ele vai ficar uma semana ali no 5, para depois a gente conseguir ir para o 8, para depois a gente ficar mais uma semana no 8, para depois a gente ir para o 12. Tem fatores individuais e biológicos também que vão estar influenciando isso, né? Às vezes o cara conseguiu o 8, chegou no 12, na semana seguinte, putz, você está no 8 de novo. Por quê? Às vezes passou uma semana com muito estresse, teve ou se alimentou muito mal, ou teve um trauma no meio desse caminho, e aí tu começa o processo de novo. Então, a individualização é fundamental. Assim como tem cara que tu explica, é uma loucura isso, né? Tem cara que tu explica, ele já sai da clínica com 80% de movimento. Ele só tinha medo, ele não tinha uma restrição no dia a dia. E a característica típica de pegar isso é que a pessoa faz várias vezes esse movimento no dia a dia e não percebe. Não tem dor alguma, né? Só que quando ele vai fazer isso de maneira pensada, ele não consegue realizar. Que é esse da chave. Porque isso quer dizer que o cara passou a vida sem amarrar o cadastro do tênis? Não. Ele amarra, mas nessa hora ele não pensa em agachar. E aí ele agacha, vai ali e faz, volta, né? Ele vai bater uma foto, ele vai fazer uma trilha onde ele está fazendo flexão da coluna o tempo inteiro e ele não dá bola. Mas quando ele pensa que ele tem que agachar, ele não consegue. Então, algumas vezes tu explicou para o indivíduo, né, para o paciente, que ele pode fazer aquilo, que não tem problema, e ele faz aquilo no dia a dia, bom, esse simples ato da educação e exemplificação já sai da clínica muito melhor. O ambiente tem muita influência nisso, né? Então, se tu tá num ambiente ali, às vezes tu tá fazendo isso, tu tá fazendo uma viagem, um passeio, né, tirando fotos e distraído, você esquece da dor, porque você tira o foco dela. Então, isso é bastante interessante. O contexto, a dor, ela tem um contexto onde ela está inserida, né? Essa fala nos pacientes é clássica, né? Ela é clássica. O que os pacientes dizem? Se eu estou distraído, eu não sinto, mas a dor está ali. Né? Isso a gente ouve o tempo inteiro no consultório. Se eu estou fazendo alguma coisa, estou distraído, eu não sinto, mas eu sei que ela está ali. Né? Isso é característica da dor crônica. Tem pacientes que eles dizem, Jesus, eu vou viajar, será que eu vou dar conta de caminhar, fazer as coisas assim? Pode ter certeza que vai. Porque o contexto onde ele vai estar inserido é outro. E eles chegam e dizem, realmente, nossa, parecia que eu não tinha mais nada. Aí quando eu voltei para a Floripa, que eu já fui pegar a mala no aeroporto, já voltou as dores todas. Porque daí ele saiu daquele ambiente, ele já voltou para o contexto antigo, né? Que era um contexto onde ele estava acostumado a sentir dor e parece que aquilo retorna. Então o contexto é muito interessante. E com relação aos exercícios, é muito interessante a gente construir com o paciente os exercícios que ele está conseguindo fazer. Eu vou contar uma experiência pessoal minha. Agora, no fim do ano... Só deixa eu falar isso que ele vai falar agora, que a gente acabou falando bastante sobre isso, mas não demos o nome. Isso é enfrentamento. Enfrentamento é essa exposição gradual, fazer o paciente enfrentar a ocasião do dia a dia, ou nos exercícios, ou no dia a dia, ou na fisioterapia, de maneira que ele enfrente aquele bloqueio que ele tem em relação ao movimento, em relação à dor, em relação ao medo. Por exemplo, ele diz o seguinte, se eu ficar deitado o dia todo na cama, a minha dor é 5.
E se eu for ali cortar uma grama e fazer alguma atividade, a minha dor continua sendo 5. Então é melhor tu te movimentar, tu fazer a tua rotina do dia a dia, já que essa dor vai se manter ali. Então tu tem que fazer a escolha entre ficar na cama com uma dor 5 ou tu enfrentar essa dor 5 e viver a tua rotina. Agora falando dessa experiência pessoal, no fim do ano agora, eu na academia dei uma forçada, machuquei as costas. E aí, para entrar e sair do carro, eu tinha que puxar a perna porque tinha uma dificuldade. Minhas opções: ficar em repouso até as minhas costas melhorar, ou eu observar que exercício meu corpo aceitava. E aí eu descobri que correr me aliviava a dor. Passei a correr. Aí eu pensei assim, agachamento a fundo, que são exercícios onde tu agacha como se tu estivesse ajoelhando. Eu não sentia dor e eu melhorava. Eu passava horas com alívio dessa dor porque eu estava fazendo exercício. Olha aqui, ó. Quer ver uma coisa que eu, esse ano não, desculpa, finalzinho do ano passado, agora, há uns 2, 3 meses atrás, eu tive um paciente que acontecia a mesma coisa. Ele estava com uma hérnia verdadeira, né? Aquela hérnia que ela acusa nas duas pernas, a gente já falou aqui em outro episódio. E ele aliviava, ele tinha alívio do sintoma quando corria, sentia super bem. O que aconteceu? Aí ele parou de fazer fisioterapia aqui conosco. E ele procurou um outro profissional e o profissional disse, não, impacto faz mal. O que acontecia? Ele saía do exercício proposto sem impacto com dor. Como é que ele voltou um mês depois aqui para a clínica? Com um quadro de dor muito exacerbado, muito. Ele estava com mais dor do quadril, ele estava com mais dor noturna, ele estava com mais limitação no dia a dia. Por quê? Porque por uma falsa percepção do outro profissional de que o impacto faria mal naquela situação. Não fazia, ele se sentia cada vez melhor quando praticava. Então, era uma coisa que ele vinha praticando 3 vezes por semana, que acelerava o processo dele, que deixava ele com uma liberação aí de opioides endógenos, hormônios que nos fazem diminuir dor, percepção dele integrada ao meio das coisas que ele gostava de fazer, se sentindo capaz para um amedrontamento do paciente, para restrição de impacto e aonde o quadro de dor piorava. Então, é super importante o indivíduo estar observando o que faz bem, independente da opinião das pessoas que estão ao teu redor. Ah, não, mas isso aí, o meu fisioterapeuta falou que não devia fazer isso aqui, o meu médico disse que é proibido. Como você se sente quando executa aquilo? É que a resposta do seu corpo é a linha mestra do tratamento. Então, se você se sente melhor, não interessa o que o profissional está falando, você está melhorando. Se aquilo faz melhorar, é o remédio. Aí, se for acompanhado por um bom profissional, o que ele vai usar? Ele vai usar dessa mesma base de movimento para quê? Para potencializar essa melhora. Exatamente. Né? Tem indivíduo que melhora com flexão, tem indivíduo que melhora com extensão, tem indivíduo que melhora com inclinação lateral, tem indivíduo que melhora com rotação. E às vezes alguma combinação entre esses movimentos. Então, é completamente diferente um caso de hernia de disco do outro. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses padrões e construir uma rotina de exercícios que utilize esses padrões. Então você vai conseguir fazer uma série de exercícios dentro de um padrão que é protetivo e alivia os seus sintomas. Então por isso que é importante um profissional que esteja habilitado para isso te acompanhar. E lembrando assim, eu e o Luiz, nós somos seres humanos. Então assim, vocês se machucam? A gente se machuca. A gente cai, a gente machuca as costas. Aí eu estava entrando no restaurante, encontrei um paciente, ele disse assim, e aí, como é que tá? Eu disse, dei um mau jeito nas costas, tô meio capenga. Ele disse, achei que fisioterapeuta não sentia dor nas costas. Eu disse, mas sente? E ele é bancário. Daí ele assim, é a mesma coisa que pensar que um bancário não vai entrar nunca no cheque especial, né? Eu disse, exatamente. Então, somos seres humanos, então a gente está sempre exposto a essas situações. O que eu, como profissional de saúde, tenho a meu favor é esse conhecimento e saber que eu devo me expor, né? E não na hora que eu viro o paciente, eu ser aquele paciente cheio de grilo, de ideias erradas acerca do tratamento. O que acontece também. Eu já atendi bastante fisioterapeuta com esse tipo de... Agora, com esse exemplo que tu deu aí do bancário, do fisioterapeuta, teve um muito bom.
Uma vez eu atendi uma paciente, ela tinha uma dor lombar e tinha nitidamente uma influência do intestino, né? E eu conversando com ela, assim, não, porque amanhã eu vou fazer vamos dar um exemplo aí, o método da lua para melhorar meu intestino. Eu assim, cara, mas o intestino não vai melhorar com o método da lua. O intestino ele funciona com 3 coisas. Tu tem que te movimentar para estimular o intestino, tu tem que tomar água e tu tem que comer a quantidade adequada de fibras, né? Comeu fibra, tomou água, se movimentou, o intestino vai funcionar. Aí o que ela me disse? Assim, eu já tentei, mas quando eu parei, parou de funcionar. Aí a paciente era dentista. Eu falei, olha que engraçado, eu falei para ela bem sério, assim, sabia que teve um ano que eu fui no dentista 2 vezes no ano, passava fio dental, escovava os dentes após cada refeição, não tive uma cárie. Assim que eu parei de fazer, deu cárie na boca, que coisa engraçada. É normal? Eu disse, pro intestino vai ser a mesma coisa, pro exercício, para tudo, né? E não quer dizer que não possa acontecer um imprevisto, como foi o caso do Jason ali, foi posso dizer assim, um acidente. Bom, um acidente causou uma dorzinha, ele soube, não precisou procurar um fisioterapeuta, porque ele naturalmente soube buscar o que fazia melhor e a gente volta ao estado Exatamente. Original. Mais alguma coisa, Luiz? Não, acho que é isso, né? Então, medo normal na fase aguda, agudização do medo e catastrofização é uma coisa que a gente tem que evitar. Cinesiofobia, que é isso? O medo dos movimentos é algo que a gente tem que evitar. E enfrentamento são as técnicas que a gente tem que estimular. E esse enfrentamento, lembrando sempre, ele vai ser individualizado, né? E nem sempre essas técnicas, eu sempre digo, né? Principalmente quando a gente fala do paciente com dor crônica, a gente vai ter um período de tratamento. E o paciente com dor crônica, ele não faz uma sessão e sai bem. Ele sai um pouco melhor daquela sessão, mas ele voltando para todos os hábitos ou não tendo uma educação adequada, ele volta a piorar. Então, como é um tratamento, sei lá, vamos botar aí, pelo menos 12 semanas, 3 meses, a gente tem uma janela de tempo. O tratamento, ele nunca ocorre assim, ó, ruim, bom. Ele sempre ocorre assim, melhora, piora um pouquinho, melhora, piora um pouquinho. Por quê? Nós somos seres humanos. Então, não vai ter nenhum dia que tu vai ter uma festa no final de semana. Quando tem uma festa, tu come pior, tu tende a dormir pior, isso faz com que a dor aumente um pouco. Então, vai ter uma festinha, a dor vai piorar um pouquinho. Faz parte, tu não tem que deixar de ir na festinha, né? Porque tu vai te sentir bem por outros fatores. Teve um acidente, sei lá, fui dormir na casa de um primo e dormi o colchão não me adaptei bem ao colchão. Ele vai dar uma pioradinha e melhora de novo. Então, ele é um processo, como ele é longo, ele tem uma janela de tempo longa, a gente nunca tem a melhora progressiva. Isso algumas vezes é uma coisa que atrapalha aí a evolução dos tratamentos, que o paciente fala assim, vou desistir disso aqui, não está adiantando. Mas adianta, só que você sempre tem que olhar para uma janela de 30 dias atrás. Tem que permitir que o tratamento gere um efeito. Né? Tu tem que ter muito mais momentos de melhora do que momentos de piora. Tem que botar na balança. Eu tive 3 momentos aqui de piora, mas eu melhorei tanto ao longo do mês. Então é nisso que tu tem que focar, né? Então isso está dentro de um dos pilares, que é a reestruturação cognitiva, né? Você ter esse entendimento que você está num processo de recuperação e que você teve mais momentos de melhora do que momentos ali com dor. Então, os 4 pilares, né? A gente citou a educação em dor, e que vai ser individualizada, o que serve para um paciente não serve para outro. Na educação em dor, nós vimos a exposição gradual ao movimento, né? Para entender que para combater a tal da cinesiofobia, né? Que é o medo de se movimentar, a reestruturação cognitiva, que é isso que a gente acabou de falar, né? Minha coluna não é fraca, eu estou num processo de fortalecimento, de melhora de capacidade física. E isso vai lá na frente, né? Pequenas ações somadas lá na frente têm um impacto muito grande. Sim. E, por fim, o exercício físico regular, né? Acho que isso é bastante interessante. Além, obviamente, de sono, cuidados com sono, alimentação, e que a gente já falou muito aqui nos podcasts da Ideal Espaço Saúde, e vamos continuar falando. Acho que é isso. Fechou. Então, se você conhece alguém que tem um medo crônico, né, ou que ele sempre te conta a pior história sobre todas as dores e doenças dele, você está diante de um paciente com medo e catastrófico,
né? Então, manda esse podcast para ele que vai ajudar bastante. E se você é uma das pessoas, continue nos seguindo aí para mais dicas e mais insights aí a respeito do tratamento da coluna vertebral sem cirurgias. E se quiser um atendimento personalizado, nos procura aqui na Ideal Espaço Saúde. Pode ser atendimentos presenciais ou atendimentos online, né? Estamos abertos para essas duas modalidades aí de tratamento. É isso aí. Então, um grande abraço e até o próximo podcast aí, Coluna Forte. É isso aí. Um abraço.